Em especial para o canal 22, continuamos conversando hoje com a arquiteta urbanista Maria Amélia Azevedo Leite, e ela nos contribui com informações importantes. Maria Amélia, na questão do plano diretor, especificamente na cidade de Valinhos, estamos em 2012, 2012 é um ano eleitoral, mas independente disso, não é hora já de se tomar algumas atitudes, seja do executivo e depois o envolvimento da própria população e dos diversos segmentos, para pensar no próximo plano? Não é tempo necessário para que isso seja feito? Sem dúvida, eu diria mais. Eu penso que nós já estamos atrasados no que diz respeito a uma elaboração tranquila, confortável. Eu penso que nesse momento nós já estaríamos, se iniciássemos hoje, de certa maneira, procurando recuperar um tempo muito precioso que nós poderíamos ter utilizado para iniciar todas as análises, os estudos necessários para essa revisão. Vou explicar por quê. O plano diretor que nós temos hoje, vigente na cidade, ele foi aprovado no final de 2004. Portanto, pela obrigatoriedade colocada pelo Estatuto da Cidade, nós devemos aprovar o nosso plano diretor até o final de 2014. Isso pode parecer simples, se pensar, bom, nós temos 2012, 2013, 2014. Não é bem assim, porque, veja, primeiro, como você mencionou, hoje, esse ano, sem dúvida nenhuma, será um ano muito influenciado no município por toda a questão aí das eleições municipais. Portanto, é até compreensível que todos os segmentos da cidade estejam muito envolvidos com isso. Então, é um ano onde nós poderíamos dizer que não há uma disponibilidade total da sociedade valiense para essa discussão, até porque as eleições municipais deverão acontecer. Essa é uma pauta necessária, obrigatória, enfim, que deverá ser cumprida. Portanto, já temos um ano que deverá ser um pouco menos, digamos, produtivo para que iniciemos essa discussão. Veja, a tarefa de revisar o plano diretor implica, nesse momento, por exemplo, em analisar o desenvolvimento de Valinhos, não de forma autônoma, mas dentro do contexto da região metropolitana de Campinas. Nós temos hoje, de certa forma, uma quarta instância do governo, que é a instância metropolitana, da qual Valinhos faz parte, que compõe o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana e, portanto, deve conciliar os seus interesses, as suas necessidades dentro do que se coloca hoje para a região. Nós devemos lembrar também que nos próximos 4 anos teremos eventos aí de grande envergadura, refiro-me à Copa e aos outros eventos esportivos que teremos em 2016, e em cujo âmbito a região de Campinas é colocada como um dos epicentros, tanto como subsede e também pelo fato de termos um importante aeroporto internacional que deverá ser muito acessado para essa finalidade. Não é só isso, nós temos hoje as políticas metropolitanas aí de transporte, de saúde, de habitação, enfim. O município de Valinhos deve dialogar com esses programas, não só na perspectiva de contribuir para uma melhor situação na região metropolitana, mas também usufruir dos recursos que serão captados, enfim. Então, em geral, os municípios ainda não estão muito preparados para esse diálogo de âmbito metropolitano. O que eu quero dizer? A região metropolitana de Campinas é uma região metropolitana recente. Então, a prática da gestão compartilhada na região metropolitana, ela ainda é muito nova. Os municípios, em geral, não possuem, por exemplo, um setor ou, na sua estrutura organizacional, áreas que estejam cotidianamente voltadas para essa ação compartilhada. Esse será um aprendizado para o futuro também. Então, esse é um aspecto. A outra questão é, para revisar o plano diretor, é importante que nós façamos uma análise dos resultados do atual plano. Então, aí que eu queria saber o seguinte, o
próximo plano, diretor, você falou aí no contexto da região metropolitana. Nós sabemos que já temos uma série de problemas hoje aqui na nossa cidade e muitos estão por vir. Então eu pergunto, o próximo plano, o que deve na verdade contemplar? Qual deve ser a grande preocupação do novo plano diretor para Valinhos? Até porque o crescimento imobiliário e populacional traz problemas de qualidade de vida, né, Mariana? Pode trazer, ou não, quer dizer, pode vir ao encontro de uma melhor qualidade de vida. Eu vou expressar aqui, vou me permitir expressar a percepção que eu tenho sobre os desafios do futuro. Primeiro, algo que é de conhecimento de todos, notório, né, que vivemos hoje num quadro aqui de disputa muito forte, muito acirrada pela água, né? Na região metropolitana de Campinas, a disponibilidade hídrica ela está praticamente equiparada à demanda. O que eu quero dizer é o seguinte, o que precisamos de água está praticamente no mesmo patamar do que dispomos. Valinhos não foge à regra. Eu diria que Valinhos tem hoje até uma gestão bastante cuidadosa, né, do abastecimento de água. A empresa municipal que cuida desse setor, de fato, vem desenvolvendo aí procedimentos no sentido de administrar o melhor possível esse sistema, mas também nos vemos hoje frente a isso, quer dizer, temos possibilidades em termos de mananciais, mas a demanda pela água ela é muito grande e o município está na mesma situação que a região metropolitana de Campinas, com algumas vantagens que eu veria relativas ao fato de que Valinhos, diferentemente de outros municípios, tem muitos mananciais dentro do seu próprio território, ou seja, vários dos limites administrativos do município de Campinas coincidem com divisores de água de microbacias e subbacias. Isso nos dá a possibilidade, mediante ser uma política pública do município e devidamente acordada dentro da região metropolitana de Campinas e do próprio consórcio das bacias a qual pertencemos, as bacias, né, do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, de que o município possa, então, zelar por esses mananciais que estão no seu território e fazer uso do futuro deles e não depender cada vez mais de um manancial regional, como é o caso do Rio de Paia, né, que é das nossas principais fontes também de captação, mais um manancial que é compartilhado por muitos municípios, inclusive é o principal manancial de abastecimento do município de Campinas. O Rio de Paia significa 95% do abastecimento do município de Campinas. Não é? Nós também temos a bacia comprometida com um repasse para a região metropolitana de São Paulo, ou seja, a disputa pela água não é só na região de Campinas, mas até entre regiões metropolitanas. Então, eu penso que um foco muito claro do próximo plano diretor deverá ser a reflexão de como garantir mananciais, né, de abastecimento de água para os diversos setores do município, porque não estou me referindo apenas às áreas urbanas, não é? Porque o setor agrícola faz uso da água para irrigação, o setor industrial faz uso da água e a cidade como um todo também faz. Então esse eu penso que deva ser um foco muito importante e principalmente no sentido de se rever uma decisão que foi tomada no atual plano diretor, que foi disponibilizar bacias que anteriormente eram protegidas para efeito de abastecimento de água para a ocupação urbana de uma forma extensiva. Eu até gostaria, se você me permitir, de fazer um parênteses nesse momento, que é o seguinte: a expansão urbana ela não é um mal em si. A expansão urbana ela deve refletir a necessidade de áreas, né, para moradia, para comércio e tudo mais. Isso significa que nós podemos e devemos expandir a área urbana quando vemos que há necessidade.
não é, de áreas para a habitação ou para os outros setores. Mas o quadro que nós temos no município de Valinhos e, em geral, até nas cidades paulistas, não é bem esse. Nós vemos perímetros urbanos muito extensos, ou seja, enormes, alguns municípios quase ocupando o município todo, né, reduzindo drasticamente suas áreas rurais e, de alguma maneira, até de formas um pouco ali, válidas ou não, apropriando áreas de conservação, e esses perímetros com grandes vazios. Ou seja, o que nós temos percebido é um modelo de desenvolvimento que aposta na dispersão urbana. E isso é muito preocupante, não é? Porque significa que o município é como uma casa que no lote, ao invés de ter os seus cômodos, a sala, a cozinha, os quartos, o banheiro juntos, né, de forma que nós possamos transitar entre eles de forma protegida, fazer a sua manutenção de uma maneira econômica e racional, cada cômodo desse esteja disposto no lote, a sala aqui na frente, o dormitório lá no fundo, o banheiro no meio do lote, ou seja, né, dá para imaginar, essa é uma explicação muito simplista, mas dá para imaginar... Mas é o que a pessoa entende lá em casa. Mas é bem simples, só para a gente ter uma ideia, assim, uma figura para entender. Não é? Então, se nós pegarmos, por exemplo, o mapa do zoneamento do município de Valinhos, nós vamos perceber que nós temos um perímetro urbano vasto já e com muitos vazios, e para além desse perímetro urbano, áreas urbanas isoladas, inclusive o nome é esse, como se fossem ilhas, não é? Urbanas, que estão distantes do centro. Então isso significa que nós temos que suprir essas zonas que estão distantes com todos os recursos que a área central tem. Quer dizer, nós precisamos prover de educação, de saúde, de água, de esgoto, de energia elétrica, de transporte, enfim, não é? Porque pressupõe-se que a cidade deva ser inclusiva, ou seja, todos nós devemos ter as mesmas possibilidades, não importa onde estejamos, né? Então, eu penso que um outro desafio para o município de Valinhos será refletir sobre esse cenário de dispersão urbana que foi, de certa maneira, o paradigma principalmente desse plano diretor atual, né? Porque o plano diretor anterior ele foi formulado em um momento onde o desenvolvimento urbano de Valinhos ainda ele era muito menos, digamos assim, urgente e muito menos pressionado pelo contexto metropolitano como ele está hoje, né? Há um dado, não sei se seria possível só complementar, que reflete muito essas deseconomias, né? Por exemplo, a questão da mobilidade. Nós temos as áreas muito distantes e tal, faz com que, para nos movermos de um lugar para o outro, o transporte, quando as áreas são muito distantes, ele acaba sendo sempre deficitário, porque não tem uma renovação de passageiros. E hoje nós vemos em Valinhos um quadro surpreendente. Existe um índice que mede isso, a questão da mobilidade, um dos índices, que é o que nós chamamos de taxa de motorização. Em 2005, nós tínhamos em torno, se eu me recordo bem, de 4,5 habitantes por veículo em Valinhos. Eu acho que o dado é esse, mas posso checar. Hoje nós temos 1,4, ou seja, estamos caminhando quase para uma relação 1 por 1, não é? De um veículo para um habitante. Isso mostra uma cidade, assim, isso não é uma exclusividade da cidade de Valinhos, esse é um cenário que infelizmente ele tem se repetido muito no contexto nacional, e ele é motivado por diversos fatores, né? A gente deve em cada caso analisar, mas sem dúvida nenhuma a questão da dispersão urbana alimenta, não é? Reforça essa necessidade de cada um tentar resolver por si o que os sistemas públicos não conseguem resolver. E sobre esse e outros assuntos, a gente volta já já.